superintendência, daqui a pouco pega, viu, irmão Gabriel? O pessoal parece que... Almades, meus queridos irmãos, é a união de mocidade da Assembleia de Deus, da Superintendência 3. Almades não é só daqui, não é só de Amarante, só do Bular. Almades são todos. E eu estou muito feliz de ver realmente essa juventude empenhada, essa juventude unida em um só propósito aqui, de louvar e adorar o nome do Senhor. Muito bom mesmo, gostei do coral. Agora deixa eu aproveitar e fazer logo um convite. Imagina você cantando aí um coral aí, esse coral que tá bonito aqui, deve ter o quê? Uns 150 pessoas, por aí, 150 a 200 pessoas. Imagina um coral lá de 5.000 pessoas, hein? Pelo menos. É o que estamos aguardando ali para o público, para o congresso da UJADEP. Será no próximo mês ali, dia 19 a 22 de julho. E aí, desde já, gostaria de fazer o convite a toda a Almades aí para estar participando conosco. Inclusive, irmão Gabriel, um dos maestros lá, o irmão Felipe, que é o que está responsável pelo interior, o dia que tiver um ensaio geral, ele pode estar se deslocando, só avisar com uma certa antecedência para estar repassando os hinos do coral, tudo direitinho, para chegar lá a mocidade, fazer bonito, tanto quanto fez aqui. Meus queridos, gostaria desde já de agradecer o convite, a oportunidade que nos foi facultada. Ao irmão Gabriel, entrei em contato e achei muito interessante o tema: atraídos pela tua presença. Vamos ao texto? Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. Interessante o hino oficial escolhido aí pelo coral da Almades, porque é justamente sobre algo que Deus colocou no nosso coração de trazer para essa mocidade nessa noite. Porque o início do hino ele já diz: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E muita gente, pastor, às vezes diz: não, eu vim aqui para o culto porque fulano me chamou, porque eu não tinha nada para fazer, não, é porque meu time perdeu, eu fiquei chateado, larguei de mão dessa televisão e vim embora. Não foi porque alguém lhe chamou, não foi porque seu vizinho lhe convidou, não foi porque você não tinha nada para fazer. Apesar de que você acha que não, foi a presença do Senhor, o Espírito Santo dele que lhe atraiu, que lhe convenceu, que lhe chamou para estar aqui na sua casa, ouvindo a sua palavra, entoando louvores de gratidão ao nome dele. Não se engane, não foi outro motivo. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro que a nossa alma, ela anseia por Deus. O Salmo 84, que também faz parte da letra do hino, ele diz que melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Prefiro ficar à porta da casa do meu Senhor do que habitar em tenda dos ímpios. Ou seja, ele prefere estar na porta, ao relento, exposto ao perigo, à chuva, ao sol, do que estar dentro de uma tenda, ou seja, dentro de uma cobertura, dentro de uma proteção, só que sendo esta a casa dos ímpios. E a alma humana, ela tem a sua origem em Deus. Nós fomos formados, meus queridos irmãos, do pó da terra. Foi do barro, o pó da terra mesmo. Contudo, fomos moldados, fomos formados, modelados à imagem e semelhança do próprio Deus. E interessante quando a gente vê lá no Gênesis toda a criação, a gente vê lá: faz a luz, haja luz, faça divisão de águas e águas. Quando vai para os animais, criem-se os animais, todo peixe, todo réptil, tudo isso, tudo aquilo.
e pronto, só pelo poder da palavra, só pelo poder do verbo. Mas quando passa para a criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tem o que lá em seguida? E soprou o Senhor o fôlego de vida nas narinas do homem, e este se tornou alma vivente. A gente não vê, pelo menos a Bíblia não relata, Deus soprando no do boi, da vaca, do cachorro, do peixe, para torná-lo alma vivente. O registro bíblico ele mostra que fez isso apenas com o ser humano. Então a nossa alma, o nosso fôlego de vida, ele provém diretamente de Deus. E está enraizado, está incrustado, está fincado no nosso DNA a origem divina. Por isso que nós temos o anseio por Deus. Por isso que a nossa alma ela busca pela presença do Todo-Poderoso. Por isso que aqueles que conquistam o mundo todo, fazendas, empresários de sucesso, e meu primeiro bilhão antes dos 18 anos, e aí não sei o que e tal, e às vezes chega à noite e não consegue ter um sono tranquilo, não consegue dormir. Parece que todo o dinheiro do mundo, todas as festas, tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, não consegue preencher, e ele fica, que é isso, que vazio é esse? É a nossa alma ansiando pela presença de Deus. O Salmo 42, ele diz que assim como a corça, olha só a comparação, assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça, meus amados irmãos, ela habita em um ambiente bem inóspito, um ambiente desértico. E olha, o local onde se tem água para beber não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar no deserto que você encontra lugar para beber. São lugares específicos, e esses lugares específicos também são os melhores pontos de caça, onde estão lá os crocodilos, os leões, os outros predadores. Então, o que quer dizer aqui? Porque mesmo correndo perigo, mesmo estando exposto, mesmo contra tudo e contra todos, a minha alma anseia, assim como a corça, pela água. Mesmo assim ela vai, bebe, corre, vai, assim a nossa alma ela anseia por Deus. E inclusive no finalzinho desse salmo, versículo 11, ele diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada aqui dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, primeiramente, nós temos que reconhecer que nós carecemos, nós necessitamos, nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. O próprio Jesus diz lá no João 15, né? Vocês a videira, tá? Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Senhor não adianta, a gente não vai para canto nenhum. Josué aprendeu tanto ali aos pés de Moisés, que quando chegou ele aprendeu bem aprendido mesmo. Porque quando Deus disse: olha, não vou não, meu anjo que vai, minha presença não vai contigo, mas vai meu anjo aí à frente, ele não. Se a tua presença, se o Senhor mesmo não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença, sem ela nós não podemos ir para lugar algum, chegar a canto nenhum. Quer dizer, tem lugar que a gente chega assim, sem a presença de Deus, só que eu acredito que ninguém quer ir para lá. Amém? Então vamos lá. Agora sim, a presença ela tem alguns requisitos para nós chegarmos a ela. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que: eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta e estou entrando. Não é eis que estou à porta e meto o pé e entro de qualquer jeito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tem alguns requisitos. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta,
aí sim, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então tem alguns requisitos, tem inúmeros requisitos para nós desfrutarmos da presença de Deus. Só que eu não quero me demorar muito, eu separei só 3 para hoje. 3 requisitos para nós sermos atraídos pela presença maravilhosa, graciosa, deslumbrante de Deus. Primeiro, eita, pastor, não sei se vão me chamar de novo, mas não. O primeiro logo aqui é o que mais choca aqui com a gente. Mas foi o irmão Gabriel que disse: fale tudo que Deus colocar no seu coração. E aqui no texto é a primeira coisa que aparece. Êxodo capítulo 3, acredito que ainda está aberto aí. O que é que diz o primeiro versículo aí? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Primeiro ponto, o primeiro requisito para ser atraído pela presença é disposição para servir, disposição para trabalhar. Moisés aqui, ele não estava dormindo, não estava descansando, não estava repousando na beira da piscina de maneira nenhuma. Que a palavra diz que ele estava trabalhando, apacentando os rebanhos do seu sogro. E a exemplo de Moisés, que foi atraído pela presença enquanto estava trabalhando, as chamadas, meus amigos, sinto muito dizer, Deus não quer desocupar de maneira nenhuma. A exemplo, Davi, Samuel tinha ido lá a Belém de Judá com a ordem bem clara: vai lá, meu rei. E ele chamou, onde é, senhor? É lá na casa de Jessé, o belemita. Pois pronto, foi lá, chegou, manda chamar ele lá para o local lá do sacrifício. Foi lá, chegou, cadê teus filhos? Esse aqui, Samar, Binadab, sei lá, Eleazar? Não é. Acabou seus mancebos? Quer que tem lá, 1 Samuel 16:10? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os moços? Os teus filhos todos eram esses? E aí qual foi a resposta do pai dele? Ainda falta o menor, que está o quê? Dormindo? Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Ele está no meio do serviço, meu amigo. Samuel, por manda chamar, porque a gente não se assenta até que ele chegue aqui. Moisés estava trabalhando, Davi estava trabalhando. Você acha que era só esses aqui? Não. Eliseu, coitado, misericórdia. Eliseu estava arando a terra. Tem lá 1 Reis capítulo 19. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi, e ele estava levando a 12ª, ou seja, estava tudo lá na fileira e ele na 12ª aqui, arando uma terra. Sol quente, meu amigo, no meio da roça. Chegou Elias com a capa e jogou a capa em cima dele. Sabe o que foi que ele disse? Resposta de Eliseu: ô meu senhor, eu posso só ir lá em casa beijar meu pai e minha mãe, aí eu te sigo. Vai. Pronto. Dali mesmo ele pegou a junta de boi que ele estava ali, já matou os bois, e com as ferramentas ali, o arado, tudo que tinha ali de madeira, ele já quebrou, já usou como lenha, já botou para cozinhar, já o boi e pronto, e foi-se embora. Deus não chama desocupado. Pastor Josmar, tem gente que às vezes fica, o líder chama, não, vamos para o trabalho, vamos fazer isso, a gente tem projetos, a gente está querendo agora fazer esse foi o primeiro encontro. Eu acredito que teve muitas reuniões, muitos projetos até se chegar aqui. Não foi algo assim do nada. E às vezes o jovem está lá, não, estou esperando o chamado de Deus, estou esperando Deus falar comigo, não, estou esperando o sinal do Espírito Santo, mas esperando deitado na cama, deitado na rede.
lá não tem sarça ardendo não, meu irmão. Pegando fogo lá, o máximo que vai ter é o punho da rede, de tanto balançar. Deus não vai chamar. A presença dele não vai te atrair se você estiver desocupado, não tiver disposição para servir. Olha só, o próprio exemplo de Eliseu, versículo 21, lá do capítulo 19, ele diz: voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, matou, com os aparelhos, cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Por isso, ele teve o, digamos assim, o direito, a ousadia de pedir a unção dobrada da parte do Senhor, porque ele tinha uma vida de serviço. E a unção dobrada, o pessoal diz: ah, mas ficou só na história, né? Esse negócio de... Não, a unção dobrada é real, e foi tão forte que é um dos relatos de ressurreição que tem registrado na Bíblia Sagrada. Foi quando Eliseu já tinha morrido há muitos anos, morreu um outro jovem lá na mesma região, foram sepultar, por coincidência era na mesma sepultura de Eliseu. Quando o jovem bateu nos ossos de Eliseu, o cara ressuscitou. Depois de morto, Deus ainda operou milagre por intermédio dele. Por quê? Uma vida de serviço. Quem não serve, meu amado irmão, não serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. O próprio contraste, o paradoxo com isso daí, é o que o Senhor nos ensinou. Lá em Lucas, capítulo 12, Jesus ensinou aos seus discípulos, ele diz uma parábola, em que ele diz que um homem, a partir do versículo 16, um homem muito rico, a sua fazenda tinha prosperado tudo. Muito, muito, muito em abundância. De maneira que ele olhou para tudo que tinha produzido, ele falou: rapaz, os meus celeiros não cabem mais. Vou fazer o seguinte, vou construir outros celeiros, muito maiores do que esse, vou armazenar tudo. E era tanta coisa que ele olhou e disse: isso daqui é o suficiente para eu viver para o resto da minha vida. Então, olha só, versículo 18: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei as minhas novidades e todos os meus bens. E o que? Versículo 19: então direi à minha alma: alma, tens depósito, tem guardado, tem reserva de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Pronto, já trabalhei demais, quero trabalhar mais não. Sabe como é que Deus se refere a essa pessoa? Está aí no versículo 20. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, e para quem será? É uma pergunta que o próprio Deus faz para ele. Chama ele ali na grande e diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E aí, o que é que tu tem preparado? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou muito a respeito de serviço. Ele é o nosso maior exemplo de serviço. Aquele cujo nome está acima de todo nome é aquele mesmo que se entregou de uma maneira tal que deu até a sua vida, sua última gota de sangue, por amor de nós. Aquele que era Senhor dos senhores se fez servo, se fez maldição. Aquele que não tinha pecado levou todos os nossos pecados sobre si. E certa vez, na ocasião em que ele estava lavando os pés de seus discípulos, Pedro pulou lá longe. Que é isso, Senhor? Não, de maneira nenhuma. Eu não sou digno que o Senhor me lave os meus pés, não. Eu que devia estar lavando seus pés. Como exemplo de serviço, o que é que Jesus responde a ele? Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte no meu reino. Porque o meu reino é um reino de serviço, é um reino
prestatividade. Não tem desocupado no meu reino, não tem magnata, não tem barão, não tem sheik, que só chega e senta ali e serve. Não, meu reino é um reino sacerdotal, é um reino de serviço. E aí Pedro diz: então se é assim, Senhor, não me lave só os pés não, pô, me lava logo um banho no corpo todo. E numa outra feita, eu acho essa passagem muito interessante. A mulher de Zebedeu, mãe de João e de Tiago, discípulos de Jesus: Senhor, queria te pedir um negócio. E ele serve de Jesus: toma uma águazinha aqui, Jesus, toma aqui um biscoitinho, toma aqui um negócio, tá? Senhor, eu queria te fazer um pedido. Diga, o que é que tu deseja? Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Aí 21 ela diz: Senhor, eu queria que os meus dois filhos, meus dois meninos, são um menino bom, né? O senhor conhece meu menino, né? O Joãozinho, o Tiaguinho, menino bom, né, Senhor? Senhor, eu queria que lá no céu, lá no teu reino, um se assentasse à tua direita e o outro à tua esquerda. Tá certo? Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pede, minha filha. Para estar sentado à minha direita, estar sentado à minha esquerda, será que eles são capazes de pelo menos participar daquilo que eu vou participar? Sofrer aquilo que eu vou sofrer? Servir da maneira que eu vou servir? Ela já levou um susto ali. E aí ele disse: pronto, essa lição aqui não serve tão somente para ela, mas serve para todo mundo. Chamou todo mundo, geral. Bora, vem aqui, presta atenção. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Jesus está dizendo, conforme o exemplo que a gente vê, o presidente, o governador, os reis, aquilo e esse, aquilo outro, as autoridades daqui da terra, eles se sentam lá e são servidos. Todos estão à sua disposição. Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, está tudo bem? Quer um cafezinho? O que é que o Senhor quer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou... Segundo os príncipes dos gentios, são estes os dominadores, os grandes que exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Mas não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós quisesse fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Quer ser atraído pela presença? Quer participar da presença? Aprenda a servir. Não vai ter sassa ardendo para você lá no seu quarto. Amém? Esse foi só o primeiro, mas os outros são mais light. Segundo requisito para participar da presença: estar limpo, estar puro. Continuando nosso Êxodo 3, versículo 5. E disse a voz que vinha da sarça ardente: não te chegues para cá, antes tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meus queridos e amados irmãos, daqui nós tiramos uma enorme lição. Não se pode chegar à presença de Deus de qualquer jeito. E quem é que pode chegar? Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Versículo 4 responde: aquele que for limpo de mão e puro de coração, que não entrega só alma à vaidade, nem jura enganosamente. Interessante, meus amados irmãos, que essa ordenança de tirar o sapato dos pés é algo assim bem interessante, é algo que se repete inclusive na Bíblia Sagrada. Isso não aconteceu tão somente com Moisés, mas o próprio sucessor de Moisés, Josué, quando ele se encontra com o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, lá em Josué capítulo 5, versículo 14, disse ele: não venho
Não, mas venho agora como príncipe do Senhor, do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou, e disse-lhe: o que diz meu senhor ao seu servo? Primeiro tópico aqui, ele já tinha cumprido. O que diz o meu senhor ao seu servo? Eu sou o servo, eu estou aqui para servir. O primeiro requisito ele cumpriu, mas ele faltava o segundo, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E assim Josué fez. Todo mundo aqui conhece a história de José. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, serviu na casa de Potifar como escravo, mas Deus abençoou. O inimigo veio, enviou ele para a prisão, e lá na prisão ele encontrou 2 cidadãos que estavam lá, né? O copeiro e o padeiro do rei. E aí ambos tiveram sonhos, os sonhos foram interpretados, e da maneira como os sonhos foram interpretados, assim aconteceram. O padeiro foi executado ao fim de 3 dias, e o copeiro voltou a servir na casa de Faraó, à mão de Faraó. E aí José fez um pedido para aquele cidadão que recebeu a boa interpretação. Disse: olha, lembra-te de mim quando entrares na presença de Faraó, vê se ele pode aqui entrar com clemência, liberar meu habeas corpus, falar aí, liberar aí com o pessoal para eu pelo menos garantir minha liberdade. E aí tem lá que o copeiro se esqueceu. Só que quando Faraó teve sonhos e ficou perturbado com esses sonhos, porque ninguém pôde interpretar, e é porque ele foi até bonzinho. Nabucodonosor lá de Daniel, ele pedia que adivinhasse o sonho e ainda dissesse a interpretação. Faraó não, Faraó ainda era bonzinho, contava o sonho. O cabo podia até tentar inventar alguma história, não, isso daí, não sei o que, mas não, ninguém conseguiu decifrar. E aí o copeiro disse que ele se lembrou de José. Ele disse: olha, lá na prisão tem um cidadão que ele interpretou meu sonho, interpretou do padeiro, e da mesma forma como interpretou, assim sucedeu. O padeiro foi executado e eu voltei a te servir, Faraó. E aí Faraó disse: pô, então eu quero esse caboclo aqui, quero bater um papo aqui com ele, contar meu sonho e ver o que ele tem para me dizer. Só que tem lá, e aí deram um banho em José, tiraram a barba de José, colocaram vestes novas em José, para que ele pudesse se apresentar à presença de Faraó. Então, eu vos pergunto aqui, se qualquer um de vós, sei lá, surgisse uma oportunidade aí de emprego aí com o prefeito, com o governador, a gente sabe que esse ano está período de eleições, né? Esse cara fica todo bonzinho. Mas digamos que o prefeito lhe chama: não, tem uma oportunidade aqui para você, de ouro aqui e tal, apareça lá no meu gabinete, segunda-feira, 8 horas da manhã. Pergunto vocês, como que vocês vão se apresentar? Um banhozinho vocês vão tomar antes de sair de casa? Roupa rasgada ou roupa boa? Hein? Roupa rasgada ou roupa boa? Roupa boa. Vocês vão de chinelo ou de um sapato, um rasteirinho, um negócio assim mais ajeitado? Hein? Meus queridos, se perante essas autoridades da terra, que vão e vêm toda hora, são como pó, são como uma chama, manda, não manda nada, sempre tem outro maior que eles. Por que na presença do Todo-Poderoso, por que na presença daquele nome que está acima de todo nome, às vezes nós queremos nos apresentar de qualquer forma? Nós queremos chegar, ser atraídos, desfrutar da presença, entrar no Santo dos Santos de qualquer jeito. A gente vê na instituição do sacerdócio levítico
que havia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E para aquele santíssimo lugar só o sumo sacerdote podia entrar, e não era de qualquer jeito. Ele tinha que estar bem aparentado, tinha que estar todo paramentado, todas as vestes foram instituídas. Ele tinha que estar em santidade. Parte dos paramentos da vestimenta do sumo sacerdote era um cordão aqui no cinto, e que ele tinha um sino. Por quê? Porque quando ele ia caminhando, fazia o tilim-tim-tim, tilim-tim-tim, Belém, ali do sino. E quando ele passava do véu para o santíssimo lugar, se caso ele estivesse errado, sujo, impuro, não estivesse limpo e entrasse na presença de Deus, ali ele era fulminado, morria imediatamente. E como só quem podia entrar era o sumo sacerdote estava morto, até que escolhessem o novo sumo sacerdote, os outros que estavam ali fora, os sacerdotes, mesmo que estivessem limpos, eles não tinham autorização para entrar lá. Então esse cinto, essa corda, eles ficavam com a ponta da corda aqui. O sumo sacerdote entrava, ia lá na presença, e eles iam aqui, ó, soltando corda, que nem a pipa. Tilim-tim-tim. Acabou o tilim-tim-tim. Ei, sumo sacerdote? Senhor? E nada de tilim-tim-tim, é porque o caboclo morreu. Foi se apresentar à presença de Deus de qualquer forma. E aí, pelaquela cordazinha ali, ele já puxava só o pacote, como o ditado, de volta. Aí, o cordeiro perfeito, o primogênito de Deus, desce, é sacrificado, o véu se rasga. Nós temos esse privilégio de adentrar no Santo dos Santos a hora que quisermos. E aí queremos fazer de qualquer jeito? E aí, como que a gente se mantém limpo? Como que a gente se purifica então para desfrutar, para ser atraído da presença de Deus? Jesus deu a resposta e é muito simples. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não tem segredo, não tem paramento extraordinário. Siga a palavra de Deus. Foi o mesmo conselho que foi dado a Josué no capítulo 1. Tão somente tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te instruiu, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, então prudentemente te conduzirás. Palavra de Deus. E aí o jovem não pode abandonar de maneira nenhuma a palavra. Último requisito: sensibilidade. Eu disse, o mais light ficou para o final. Nós temos que ter sensibilidade, ser sensíveis ao que? À presença de Deus. Deus é Espírito. O próprio Jesus ensinou a samaritana. Não importa se a gente está aqui, está lá, está no monte, está em Jerusalém. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Dessa lição de Jesus Cristo, o que eu tiro é que Deus tem várias formas de falar, várias formas de trabalhar e várias formas de se apresentar. Então, como que a gente vai saber que é Deus ou não é Deus? Pela sensibilidade. Temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, ao falar de Deus, à presença de Deus. A gente vê que Moisés, ele tinha essa sensibilidade. Ele, apesar de não saber nem quem era, para nossa surpresa, é como o mundo aí afora. Ele sente um vazio e ele diz: eu não sei o que é. Ele não sabe que é Deus que preenche aquele vazio.
Da mesma forma, Moisés sentiu a presença, viu a presença, falou com a presença, mas ele disse: Senhor. E quando chega lá, eles me perguntarem quem tu és, o que eu direi a eles? Quem tu és? Que Deus é esse? Ele não conhecia nem a Deus, mas ele tinha sensibilidade. E aí Deus disse: quando chega lá, diga que o eu sou te enviou. Essa sensibilidade, por exemplo, a gente vê também em Paulo, quando ainda era Saulo. Muito interessante. Saulo, meus amados irmãos, ele era fervoroso. Na cabeça dele, mesmo quando ele ainda perseguia os cristãos, acredite se quiser, no juízo dele, ele jurava que estava fazendo a coisa certa. Ele seguia a lei judaica e ele achava que os cristãos eram algo: não, estou querendo deturpar a lei de Moisés, a lei que eu sigo e tal, e não sei o que, não. Vamos perseguir, vamos prender, vamos matar. Mas entenda, ele fazia aquilo por zelo, porque ele tinha zelo, ele tinha um cuidado, ele tinha medo, um temor de fazer algo errado perante os olhos de Deus. Por isso ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, arrasou os cristãos, porque ele achava que estava agradando a Deus. Mas acredite, Saulo era um homem sensível, porque quando ele estava a caminho de Damasco, com a carta aqui no bolso, com ordem para perseguir e prender os cristãos que ali estavam, porque ele soube que tinha uma concentração grande de cristãos ali, quando no meio do caminho uma luz forte o derruba no chão, estava em Atos. A resposta dele, não é nem a resposta, porque foi a resposta dele, porque foi uma pergunta. Quando ele caiu no chão, com o rosto em pó, aquela luz forte que o cegou, e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é contra ti recalcitrar os arguilhões. O que é que ele diz? Quem és tu, Senhor? E em que eu tenho te perseguido? Saulo não sabia quem era. Jesus responde na sequência que diz: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Antes ele não sabia que era Jesus, mas quando ele sentiu a presença, quando ele sentiu o poder, quando ele sentiu a glória, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele tinha sensibilidade para reconhecer, mesmo sem conhecer, ele reconhecia o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E para nós carece essa sensibilidade. João Batista, meus amados irmãos, ele não estava desocupado não, e Jesus foi lá cumprimentar ele. E aí, meu primo, tranquilo? Que era um primo. E aí, meu primo, tranquilo? Não. João estava batizando às margens do Jordão. Segundo registros, dizem que muitos se aglomeravam lá no Jordão para serem batizados, outros para olharem se que era batizado, e outros ainda ficavam os fariseus lá vendo se João ia falar alguma heresia, caçar alguma coisa no meio de prender ele. Então eram muitas pessoas que estavam ali, mas João era sensível. Ele estava aqui ocupado: eu te batizo para arrependimento, não, Senhor, e tá, Jeová, olha, não peca mais não, quer chegar a tempo do Senhor, estou aqui só preparando o caminho, e tá, e batizando, quando ele pensa que não, acho que quase solta o cabo afogado dentro do Jordão. Ele parou e disse: epa, eis ali. Disse que Jesus estava passando a margem. Jesus não foi lá dentro do Jordão, ele estava lá batizando. Jesus não foi lá no Jordão cumprimentar ele: ei, tudo tranquilo? Não, Jesus estava passando a margem do Jordão. Ele parou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sensibilidade. O Espírito Santo comunicou a ele, e ele foi sensível para ouvir a sua voz e entender sua mensagem, que não precisou Jesus Cristo vir até ele, mas ele olhou e disse: eis aí, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
fico imaginando Jesus Cristo vindo nos nossos tempos. Se ele não tivesse vindo naquela época, se nós teríamos essa sensibilidade de reconhecê-lo como o Messias, o Cordeiro de Deus, se nós estaríamos atentos à sua palavra, se nós estaríamos lá na multidão pelo pão dos céus, aquele que perece, que assim Jesus disse. Não, a multidão está aí. O discípulo dizendo: eita, Senhor, ali está lotado, hein? O negócio aí está bom, né? Tá dando certo, o nosso ministério aí, hein? Eita, tá. Não, a maioria aí está me seguindo aí pelo pão que perece. Eu tenho muito mais a oferecer. E eu fico imaginando Jesus vindo a primeira vez em nossos tempos. Quantos de nós seríamos sensíveis para perceber que Ele era o Messias, o prometido, o primogênito, a primícia, o princípio da criação de Deus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, o unigênito de Deus? Sensibilidade. E aí, meus amados irmãos, eu gostaria de encerrar com algumas perguntas. E você? E nós? Estamos nos permitindo ser atraídos por esse Deus? Porque, como eu falei, Ele está à porta e Ele não arromba. Ele não entra de qualquer jeito. Ele está à porta e bate. Então é necessário ouvir. É necessário abrir a porta. E esse ouvir a porta e bater a porta são alguns dos requisitos. E aí? Sobre os requisitos que nós falamos. Quem está disposto a ter uma vida de serviço para se atrair com a presença de Deus? Quantos, além de estar dispostos a ter uma vida de serviço, quantos estão dispostos a manter-se limpo e puro, a tirar as sandálias dos pés para pisar numa terra santa? E a última pergunta: quantos de nós está procurando ter sensibilidade, intimidade com Deus para escutar a sua voz quando Ele vier à sua porta? Porque eu lhe garanto, nem sempre a voz do Senhor ela vem perante nós como a forma de um pastor, de terno e gravata, com a Bíblia na mão e pregando para nós. Às vezes a voz do Senhor vem de maneiras que a gente nem imagina, e nós só vamos ouvi-la se nós tivermos essa sensibilidade e essa intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos ser atraídos pela presença de Deus. E por final, tenha certeza absoluta, nós poderíamos nessa noite estar em qualquer outro lugar, literalmente. Eu mesmo, pela nossa responsabilidade, está tendo lá em Teresina um culto geral de mocidade. Graças a Deus temos uma coordenação boa lá que nos apoia e está nos cobrindo. Mas nós poderíamos estar, em qualquer outro lugar, mas a presença de Deus, a glória de Deus nos atraiu, nos chamou, nos convocou. E aqueles que assim foram sensíveis para ouvir a sua voz, aqui estão essa noite. Então, mesmo que você não entenda, você foi atraído pela presença de Deus. Então permaneça-se em uma vida de serviço, permaneça em uma vida de santificação e permaneça sensível e íntimo do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos permanecer sempre em sua presença, porque melhor é um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Quantos aqui nessa noite ouviram a voz do Senhor?